Jesus fez uma grande promessa de que não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o seu Espírito para nos conduzir enquanto cumprimos a sua missão. Se temos a promessa de que Ele estaria entre nós, como identificar uma manifestação visível do Espírito Santo? Ele age de que maneira? Como saber quando algo espiritual, extraordinário, está sendo feito pelo Espírito de Deus? Ele age de diversas maneiras ou de uma forma só? Quando o Espírito é derramado, a evidência mais clara do seu derramamento é falar em línguas estranhas? Como saber se eu tenho a influência da manifestação do Espírito de Deus? Está começando agora, o seu programa Está Escrito e vamos estudar hoje o tema da manifestação do Espírito Santo. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Será que o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida? Será que Ele está trabalhando através da sua vida? Como saber qual é a verdadeira manifestação do Espírito de Deus? A partir de agora, a gente aqui no programa de hoje do Está Escrito vamos entender esse tema tão importante na nossa caminhada cristã espiritual, que é a manifestação do Espírito Santo. Você está com a Bíblia aí? Então me acompanhe agora dentro do Evangelho de João, capítulo 3, para entender, através da história da conversa de Jesus com Nicodemos, como o Espírito Santo se manifesta na nossa vida. Então abra aí a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 3, eu quero ler com você a partir do verso 3. Diz assim, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E o verso 8 é extraordinário. Esse verso é muito importante, preste atenção. Diz assim, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Preste atenção, a partir de agora, nós vamos compreender a manifestação do Espírito. Mas antes de entendermos como ele se manifesta, a gente precisa estabelecer uma diferença aqui entre o batismo do Espírito, a plenitude do Espírito e a manifestação do Espírito. Isso aqui vai ser essencial para o nosso crescimento. A gente tem aqui, nos últimos programas, estudado um pouco mais como compreender a ação e o ministério do Espírito Santo. Então vamos começar aqui na nossa jornada entendendo como é ou o que é o batismo do Espírito. A primeira coisa que a gente precisa saber é que o batismo do Espírito é um dom do Espírito que a gente recebe no momento do batismo. Esta é uma bênção inicial para que a gente desenvolva uma caminhada com Deus. Mas além de ser uma bênção inicial, ela é uma bênção universal, ou seja, é para todos, não é só para alguns. Não é somente alguém que tem o Espírito por causa de alguma manifestação específica. Agora, o que é a plenitude do Espírito? A plenitude do Espírito já é uma bênção plena,
Ou seja, é algo que a gente vive no seu limite máximo. Então, apesar de nós termos o dom do Espírito como uma bênção inicial, essa bênção ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser continuamente e crescentemente no que a Bíblia identifica como sendo a plenitude do Espírito. E é isso que a gente tem que perseguir todos os dias. E agora, finalmente, o que é a manifestação do Espírito? Ela é uma bênção específica. A gente vive ela de maneira individualizada, através dos dons do Espírito. Então veja, o Espírito ele se manifesta através dos dons. E aí, a gente precisa compreender quais são as duas dimensões da ação do Espírito. Até aqui está tudo bem? Você está conseguindo entender o que é o batismo do Espírito, o que é a plenitude do Espírito e o que é a manifestação do Espírito? Se você está acompanhando aqui o pensamento, você percebe que esse assunto é muito importante, ele é muito rico. A gente precisa fragmentar para entender a complexidade do ministério do Espírito. Então vamos lá, como é que eu posso entender a manifestação do Espírito? Primeira coisa que eu preciso saber, o Espírito ele trabalha apresentando as coisas que são do alto. Então, primeiramente, o Espírito vai me ensinar aquilo que eu não conheço. Ele vai ensinar aquilo que é inacessível. A gente não conhece por intuição, a não ser por revelação. Então, ele trabalha apresentando para as coisas que são aqui de baixo, aquilo que é lá de cima. Essas são as duas ações do Espírito. Ele trabalha revelando, ensinando aquilo que vem do alto, e ele trabalha com as coisas de baixo, intercedendo, trazendo o que é de cima para aquilo que está aqui embaixo. Ele faz com que aquilo que está acima seja unido com aquilo que está abaixo. Por isso que o Espírito Santo, ele é uma ponte entre o eterno e o efêmero. Ele traz as coisas do coração de Deus para dentro do nosso coração. A Bíblia diz lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, o verso 10, que ele sonda as profundezas de Deus. Mas ele também sonda o profundo do nosso coração. Está lá em Romanos 8, 27. Esse é o Espírito Santo, o magnífico Espírito Santo. E agora eu quero estudar com um pouco mais de detalhes essas duas características do Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero estudar com você sobre a manifestação do Espírito é entender como é que o Espírito nos ensina sobre o reino, ou seja, sobre as coisas que são lá do alto. Isso aqui é muito importante. Quando o Espírito Santo ele age de forma sobrenatural, ele está trabalhando para fazer com que o reino de Deus ele tenha duas coisas. Quando ele está ensinando aquilo que é lá de cima, para nós que vivemos aqui embaixo, ele está ensinando duas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, ele quer expandir o reino de Deus aqui na terra. E como é que ele faz isso? Volta aqui ao texto comigo. O capítulo 3, o verso 3 diz assim, olha, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele torna visível este reino para as pessoas. Sem o Espírito Santo, elas não podem ver aquilo que é de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Quer ver só? Faça um teste. Se você não é cristão, se você não tem uma vida com Deus, faz o seguinte, vá um dia à igreja e deixe de ir num churrasco com seus amigos. Sabe o que vai acontecer? Eles vão dizer, você está ficando maluco. O que você está fazendo na igreja? Você está indo lá dar dinheiro para o pastor? As pessoas elas não conseguem perceber, elas não conseguem ver as coisas espirituais. E é por isso que quando a gente vai à Bíblia, especialmente aqui nessa história, a gente entende que o Espírito Santo, ele é capaz de fazer enxergar o reino de Deus. Isso é algo extraordinário. Quando a gente vive no Espírito e recebe a manifestação do Espírito, nós podemos ver aquilo que é invisível. Isso aqui é fantástico, mas tem mais uma coisa que a gente precisa perceber, eu quero que você olhe aqui comigo no verso 5, capítulo 3, aqui o verso 5. Olha só o que diz aqui,
Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água de novo e do Espírito, preste atenção, não pode entrar no reino de Deus. Olha que extraordinário. Primeira coisa que a manifestação do Espírito faz, me faz ver, enxergar o reino de Deus, perceber. Até então eu não consigo compreender, eu não consigo perceber, mas depois que eu percebo, eu agora posso entrar no reino de Deus. Essa é uma bênção extraordinária. Se você está na fase de ver, se você está encantado com aquilo que o Espírito tem lhe revelado, chegou a hora de você entrar. Com você mesmo que eu estou falando. Você tem que pôr o pé dentro do reino de Deus. É por isso que o Espírito Santo, ele faz uma coisa, ele expande o reino aqui na terra, fazendo as pessoas verem o reino e fazendo as pessoas entrarem no reino. Você precisa ver, ele vai fazer você ver, enxergar. Você precisa entrar, ele vai fazer você entrar. Mas tem uma segunda coisa que o Espírito Santo faz. Além de expandir o reino, ele também faz o reino ser vencedor aqui na terra. E como é que isso fica claro? Vamos voltar aqui para o texto. Diz aqui no capítulo 3, olha o que diz o verso 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Veja, o que Jesus está colocando de maneira aqui bem objetiva é que existe uma luta, uma batalha que nós entendemos ser um grande conflito entre a carne e o Espírito. Essa luta, ela passa a existir na vida daqueles que são impressionados pelo Espírito de Deus, que passam a ver o reino, que entram no reino. Antes de alguém tomar a sua decisão ao lado de Cristo, ele não consegue entender isso. Ele não consegue perceber porque a carne, ela faz com que a gente lute contra o Espírito, e o Espírito nos faz lutar contra a carne. Mas isso só acontece na vida de alguém que está sobre a manifestação do Espírito. É por isso que um trabalho do Espírito é incomodar aqueles que estão acomodados e acomodar aqueles que estão incomodados. Mas tem uma segunda realidade aqui que eu queria falar sobre a manifestação do Espírito, que não tem só a ver com as coisas de cima, trazidas aqui para baixo na terra, mas tem a ver com os súditos. E eu quero falar agora sobre o Espírito Santo e a sua manifestação para com os súditos, com as coisas que estão aqui embaixo. Quero te mostrar algo aqui extraordinário. O que a gente pode entender dessa história? Primeira coisa, capítulo 3, o verso 8. Olha só que extraordinário esse verso. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito de Deus. Olha só que interessante. Aqui na terra, o Espírito Santo, ele apresenta o poder do alto. De que forma? Através da sua escolha e desígnio, o Espírito Santo, ele apresenta para nós a manifestação de poder. O Espírito Santo, ele age em poder. E isso é muito importante para a nossa vida, para a sua vida. Você precisa entender como é que o Espírito se manifesta. E qual é a manifestação de poder do Espírito? Você quer entender? Olha só que interessante que a gente encontra aqui. O vento sopra onde quer. Ninguém determina como o Espírito Santo vai trabalhar. Que tipo de manifestação ele vai fazer? Tem um grande pregador chamado William Temple, um pastor inglês da igreja anglicana, ele disse uma coisa extraordinária. Ele disse assim, olha, ninguém consegue ser possuído pelo Espírito de Deus e guardar esse Espírito para si. Onde o Espírito está, ele transborda. Onde ele não transborda, ele não está. O Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Mas a gente não consegue limitar a ação do Espírito. Não tem como você determinar. Olha, o Espírito Santo só trabalha dessa forma. Ele só trabalha através de língua estranha. Quando você tem língua estranha, aí tem o Espírito de Deus. Não dá para você dizer que o Espírito Santo só está trabalhando na igreja que faz milagre. Porque o Espírito Santo não trabalha só dessa forma. Da mesma forma, o Espírito Santo não trabalha só com igrejas que promovem cura.
Ele não age de uma só maneira, ele faz o que ele quer. E agora a gente precisa entender quais são as manifestações de poder do Espírito. Tem algumas características muito importantes para o nosso crescimento. Vamos lá. Que características da manifestação do Espírito são essas? A primeira, entenda uma coisa, as manifestações do Espírito de Deus, elas são variadas. Há um só batismo do Espírito, mas há diversos enchimentos. Vou dar alguns exemplos para você. Quando a gente vai olhar a ação do Espírito na vida das pessoas, você tem exemplos extraordinários, como por exemplo, Saul. Quando ele recebe o Espírito, está lá em 1 Samuel 10, o verso 10, diz que ele aparece profetizando junto com os outros profetas. Então você vê aqui a manifestação do Espírito através do dom de profecia. Mas quando você vai lá para Números, capítulo 11, o verso 25, você encontra 70 anciãos também profetizando. Então, se você lesse apenas esses 2 versos da Bíblia, você diria, não, o Espírito Santo ele se manifesta através do dom da profecia. Mas não é bem assim. Quando você vai analisar a vida de Jesus, Lucas capítulo 4, verso 18, diz, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar. Veja, o Espírito Santo na vida de Cristo, ele ungiu para evangelização. Então veja, você tem aqui uma diferenciação, uma outra manifestação do Espírito. Quando você vai, por exemplo, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do verso 1 até o verso 4, você encontra lá Paulo dizendo para a igreja aos Coríntios, dizendo o seguinte, olha aqui, Paulo, ele recebeu visões e revelações do Senhor. Então veja, Paulo, ele recebeu visões, revelações. Jesus foi ungido para evangelizar. Saul e os 70 anciãos profetizaram. Então quer dizer que para cada um o Espírito faz o que ele quer. Essa é que é a verdade. Mais um exemplo. Quando você vai em Atos 8, 17, você encontra lá os cristãos de Samaria que se converteram diante da pregação de Filipe. E aí os discípulos foram lá, Pedro e João, e quando eles oraram e impuseram a mão sobre eles, sabe o que aconteceu? Eles receberam o Espírito, mas não tinha nenhum sinal evidente. Não tinha nenhuma manifestação, mas eles receberam o Espírito. Sabe o que isso significa? Que o dom do Espírito, ou o batismo do Espírito, faz com que a vida cristã ela tenha um crescimento em maturidade. Isso faz com que a gente tenha um início a um processo que pode incluir uma grande variedade de experiências que são mais profundas. O Espírito faz o que Ele quer. Ele que escolhe, Ele que capacita, Ele que age do jeito que Ele quer. A segunda realidade sobre as manifestações do Espírito. As manifestações do Espírito, elas são secundárias. O que isso significa? Deixa eu te explicar uma coisa. Talvez você ouviu de maneira errada de alguém ou você pensa de maneira errada. Deixa eu te dizer. Falar em línguas, profetizar, fazer milagres, tudo isso pode ser comovente e empolgante. Mas nada disso, preste atenção, nada disso tem mais importância do que a primeira obra da graça que o Espírito faz, que é a obra de reconciliação. É exatamente isso. A experiência mais tremenda não tem uma definição única. Ela pode ser chamada de novo nascimento ou também de nova criação. É através do Espírito que a pessoa ela sai das trevas para a luz. Aqui uma importante mudança na condição de escravos, nós passamos a ser livres, chamados filhos de Deus. Nada que Deus possa fazer através de nós é mais importante do que aquilo que Ele faz em nós. Portanto, as manifestações do Espírito, elas são secundárias, porque a primeira obra, ela é mais importante, a reconciliação, nos fazer entender mais sobre a graça. Terceira característica das experiências, das manifestações, elas são personalizadas. O que isso significa? Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele faz isso de maneira bastante objetiva. Como é que ele faz isso?
1 Coríntios 12, do verso 4 a 7, ele diz assim, olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ele diz mais, há diversidade nos serviços, há diversidade nas realizações, mas é o Espírito que opera tudo em todos. Você está entendendo? A manifestação do Espírito, ele diz, tem sempre um fim proveitoso, porque é Ele que decide, Ele que distribui, é Ele que capacita. A gente não pode estereotipar a experiência espiritual de todos, porque o Espírito Santo não vai dar para os outros necessariamente aquilo que Ele deu para você. Se você experimentou algo extraordinário da manifestação do Espírito, talvez seja algo que o Espírito esteja dando para você e não vai dar para sua esposa, para o seu amigo ou para o seu filho, porque as experiências são individualizadas, são particulares. Quarta e última característica das manifestações do Espírito. As experiências de Deus, do Espírito de Deus, elas são incompletas. Quando você vai, por exemplo, aqui, Paulo falando aos Coríntios, ele deixou claro que as manifestações do Espírito de Deus, através dos dons que ele concedeu para a igreja, não são o último degrau da escada da fé. Não são os mais importantes. Aqui na primeira carta de Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, do verso 1 até o verso 3, ele diz assim, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ele diz, se não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, ele vai dizendo, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e entregue o meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Sabe o que ele está querendo dizer? Que a realidade da vida espiritual é que os dons espirituais, a manifestação do Espírito, não são a coisa mais importante que o Espírito faz em nosso favor. Estes dons precisam estar submissos a um dom supremo, que não é experimentado de forma extraordinária, de maneira surreal. Que dom é esse? É o dom supremo do amor. Amor é a manifestação mais ampla, mais completa do Espírito na nossa vida. Todos os demais dons têm uma escala de importância menor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios ainda, capítulo 12, verso 31, ele diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Sabe o que significa? Existem dons diferentes, mas aquele que está no último e mais importante degrau é o dom supremo do amor. Se você quer uma manifestação extravagante, plena, eterna, extraordinária, você precisa da manifestação do amor que o Espírito coloca dentro de você como uma pequena semente. Essa manifestação precisa ser vivenciada todos os dias, porque o amor é a maior revelação. Ela é a melhor manifestação do Espírito em nosso favor. O Espírito Santo, ele nos revela o amor. Ele nos envolve no amor. Ele nos transforma pelo amor. Ele nos acolhe em amor. Ele nos ajuda em amor. O amor é o poder de Deus para uma vida extraordinária. Você está precisando desse dom extraordinário do Espírito? Saiba que você é amado por Deus. Esse amor é extravagante. A maior manifestação que Deus podia fazer em seu favor é dizer assim, filho, eu te amo demais. Acontece que às vezes a gente se sente fraco, a gente se sente abandonado, esquecido, sozinhos, num contexto de batalha, de dificuldade, de dor, de sofrimento, dá vontade de desanimar, às vezes dá vontade de pedir para Deus levar a nossa vida.
Mas não se esqueça, a maior manifestação de Deus, o Espírito, é o dom do amor. Você pode experimentar esse dom agora. Não só intelectualmente, mas você pode experimentar de verdade, realmente, através da fé, da oração, da entrega. Abra seu coração para Deus, fale com Ele. Você precisa ser amado, você precisa ser amada. Deus vai lhe amar mais do que tudo. Ele vai te ensinar a reconhecer esse amor na sua vida. É disso que você precisa. Não importa quanto dinheiro você tem, a sua condição social. Deus, hoje, nesse momento, Ele pode te ajudar a reconhecer a maravilha do dom do amor. Eu queria abençoar a sua vida agora. Você me acompanha em oração? Vamos falar com Deus. Querido Pai, o seu amor nos constrange. Ele é extraordinário. Nós estamos aqui em oração clamando para que o Senhor nos ensine a viver essa manifestação extravagante. Ó Pai, tudo que precisamos é da Tua graça e do Teu amor. Que o Teu Santo Espírito nos dê esse dom e que ele seja renovado todos os dias. Agora, essa amiga que acompanha o programa Está Escrito, mas que se sente sozinha, abandonada, coloca o Teu amor na vida dela. Na vida desse telespectador que passou por aqui, mas não tem fé, tem um coração endurecido, coloca o amor também na vida dele, Pai. Faça esse milagre acontecer agora. E assim sejamos testemunhas desse amor. E também sejamos a maior propaganda de que vale a pena viver pela manifestação desse Espírito que nos faz sermos mais e mais amados. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que gostoso, né? A gente se sente mais leve, a gente se sente mais na presença de Deus. Como é bom estudar a palavra do Senhor. E eu quero te dizer que você pode continuar estudando mais e mais aqui esse tema tão importante do Espírito Santo. Se você quer saber mais, é só você entrar em contato com a gente no WhatsApp, está aparecendo aí, e pedir o seu guia de estudos, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Se você mandar uma mensagem, nós vamos enviar para você um link, você vai preencher e vai receber sem custo algum esse guia de estudos Espírito Santo, Deus dos bastidores. É um oferecimento dos nossos queridos Anjos da Esperança, e aqui fica o nosso abraço a você que é anjo também. Nosso programa está acabando, mas eu gostaria de te lembrar que está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que a bênção de Deus, a paz do Senhor, esteja sobre você, sobre a sua vida, hoje e sempre. Eu te aguardo aqui no nosso próximo encontro, no seu programa Está Escrito. Um grande abraço e até lá.